Morte e perdas. Será que é possível conseguirmos uma forma de lidar melhor com isso? Olá, meu nome é Bruno Henrique, eu sou terapeuta holístico e esse é o Dinâmicas do Ser. Olá pessoal, então vamos lá, falar sobre morte, falar sobre perda, e a morte é um tipo, de perda, e é muito complexo, tá em torno de várias questões ligadas ao ser, ligado, à cultura, ligado a vários níveis, que a gente possa imaginar, que nós estamos envolvidos, Mas a morte em si é uma perda um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, de fato é mais difícil sim, lidar com isso, porque quando a gente perde outras coisas, tipo, perder um emprego, uma condição, uma postura, mesmo um relacionamento, a gente ainda racionalmente consegue tentar pensar numa possibilidade de reverter alguma coisa, você perde um emprego, você procura outro emprego, você consegue outro emprego, você perde uma renda, você encontra outra, você perde um amigo, um relacionamento, ainda é possível de pensar em um novo, em novos amigos e assim por diante, A morte não, a morte independente de estar ligada ao espiritualismo, porque mesmo no espiritualismo, a gente também tem que elaborar melhor essa questão, porque mesmo pensar na continuidade da vida, além da vida, também tem a forma de lidar, e também nem sempre é tão simples assim, Eu falo isso porque muitas vezes a gente se pega, em situações e fala, nossa, eu sou espiritualista, eu creio, em várias questões e tudo, mas na hora H, na hora em si de uma notícia, da morte, do falecimento mesmo, é totalmente diferente. A experiência da morte ela é única, e ela independe, sim, da noção de espiritualidade que a gente possa ter. Porque se o que a gente precisa realmente para lidar melhor com a morte, são outras questões, não é o fato de ser ou não ser espiritualista que vai fazer a diferença aí. Por isso sim, é um tema muito complexo e a gente, mas ao mesmo tempo que é complexo, ele é muito necessário. Então, vale lembrar que cada cultura, trata ou lida com o tema de uma forma diferente. Cada ser, por ser único, também vai lidar com isso de uma forma diferente. Então, a primeira coisa que eu imagino ser importante, em relação a essa questão, porque pela dificuldade da perda da morte, porque racionalmente a gente sabe que ela não é possível de ser revertida, pelo menos por enquanto, a gente não sabe, o que o futuro aí nos aguarda, Mas racionalmente, pelo menos dentro das condições daquilo que nós conhecemos, ela não pode ser realmente de fato revertida. Por isso ela é tão complicada, porque a morte ela é o que é e ponto, gostando ou não gostando, impactando ou não impactando, ela faz parte, da vida. Ela é uma certeza que todos nós temos, mas parece que de alguma forma lá no fundo é aquilo que a gente sempre quer evitar, lidar, com a situação. E é mais ou menos por aí que a gente de repente vale a pena refletir em alguns pontos que
de alguma forma, né, possam nos ajudar a lidar, porque se ela existe, né, e de fato ela, né, não tem dúvida que existe, há a possibilidade sim de lidar com ela, de entendê-la, de vivê-la de uma forma que não seja dolorosa, né, de uma forma que não seja tão impactante como ela na verdade o é para nós, né? Para a maioria, pelo menos, de nós, né? A gente não pode incluir totalmente todo mundo, porque há sim quem saiba lidar, há sim quem consiga se conciliar melhor com aquilo que ela, né, realmente significa, né? Então, nós vamos fazer aqui, né? Eu vou até dividir em mais de um vídeo, não sei quantos vídeos vão dar, mas para não ficar também muito longo, porque a gente vai ter que analisar isso em diversos aspectos também, pela complexidade que o tema também existe, e também pelo ângulo, né, que a gente também precisa estar pensando, né, essa questão da dor, né, da dificuldade que a gente tem de lidar com a morte, né? Então é um tema que é muito oportuno, ele é muito complexo, mas ele é muito necessário, né? Ele está aí desde que a humanidade é humanidade, né? A morte é fato, sempre será fato, todos nós morreremos, todos aqueles que nós conhecemos também morreremos, né? E só de dizer essas questões lá na cabeça da gente de alguma forma começa a dar aí um certo desconforto, né? Para a maior parte de nós. E de fato é desconfortável sim, né? Enquanto não se lida, né? Enquanto não se tem de fato uma estrutura real, né? É desconfortável sim, é doloroso sim. Então a primeira coisa que creio eu que é muito importante quando lidamos, né, ou quando experienciamos, né, a morte em si, é compreender que cada um, lida disso como pode, da sua maneira, e tem que ser da sua maneira. Então, o primeiro problema, vamos dizer assim, que a gente pode tentar entender ou mesmo perceber de tudo isso é exatamente quando a gente, pela dificuldade ou pela mesma embaraço, né, pelo mesmo embaraço que a situação traz, a gente fica muitas vezes tentando resolver formas prontas, né, ou melhores formas de se comportar ou de se reagir diante da própria morte, né? Daí já vem o primeiro problema. Então, independente se a gente já saiba ou não lidar com a morte, né, a gente já quer também, né, ter uma reação, a melhor reação para tal. Então, né, quando, né, não sei se vocês tiveram, por exemplo, a experiência de passar por isso, né, eu particularmente já tive essa experiência dos dois lados, né, da situação, tanto quando a gente tem alguém, a gente perde, né, alguém pela morte, como também a gente tem pessoas queridas nossas que perdem outras pessoas, né, e a gente às vezes não sabe nem como lidar com elas e muitas vezes são as pessoas que não sabem lidar conosco e muitas vezes nós mesmos não sabemos lidar com aquilo que a gente está sentindo, com a dor do que está sentindo. Então a primeira coisa que a gente precisaria compreender, uma coisa muito estúpida, né, até de se dizer seja forte, né, você tem que dar conta, confia, né, vai dar tudo certo, tudo tem sua razão de ser. Eu acho que são as piores coisas que a gente pode dizer, são as piores coisas que a gente pode inclusive escutar, né, também diante daquele momento.
né? E aqui eu não estou colocando nenhuma crítica, né, para ninguém que diz isso ou pensa isso, né, de nenhuma maneira. Eu já disse muito isso para muita gente e hoje, mais do que nunca, eu compreendo o quanto que isso destoa da real necessidade. Porque a gente, quando diz isso, ou mesmo a gente recebe isso, de alguma maneira, a gente está querendo induzir ou pressionar uma reação que muitas vezes não é real, né? O momento, né, a dor da morte, né, o próprio luto em si, para ser sentido e vivido só. Não é o momento de dizer, não é o momento de ser forte, não é o momento de tentar encontrar explicações, não é o momento de tentar tirar, fazer com que a pessoa não sinta a tristeza. A tristeza é uma confirmação do valor que algo, né, se tinha. Então a perda, né, a dor dessa perda, ela é justamente pelo valor, ela está diretamente relacionada a esse valor que algo tinha para nós e que a gente sabe que aquilo não mais terá. Então a tristeza, ela tem a função de expressar aquilo que está sendo sentido. E muitas vezes nem isso a gente se permite, nem isso a gente permite o outro sentir, né? Então, muitas vezes, né, quantas vezes a gente até mesmo pela cultura ou principalmente quando a pessoa já tem, ela é do lado espiritualista, né, digamos assim, ou seja, a pessoa tem uma fé, ela tem uma compreensão de alguma coisa, ela acredita em alguma coisa, né, duplamente ou ela se cobra ou às vezes até os outros se cobram. Não, mas você entende, você sabe que se tudo continua, então compreende aí, você tem que estar firme, você tem que estar bem, você tem que estar bem por causa da sua família, você tem que estar bem por causa dos seus filhos, você tem que estar bem para poder, para que ninguém mais desabe, né? Então tudo isso é um conjunto de situações que fazem com que a pessoa que naquele momento que está assim, que está vivenciando, sofra muito mais porque ela não pode exprimir, ela não pode expressar, né? Então acaba que aquele momento também, né, do próprio luto em si, de sentir, de se permitir sentir, ele é abafado, né? Ele é mascarado, ele é interrompido, ele é negligenciado, ele é criticado, ele é julgado, né? Então, isso tudo já fora a dor que já existe, isso tudo também faz com que todo o contexto fique mais pesado. Mais tarde, em algum outro momento, em outra situação, isso também vai trazer mais complicações, porque aquilo que não se expressou, aquilo que não se sentiu, vai gerar outros problemas, e pode somar com raiva, pode somar com outros processos que às vezes a gente já estava de alguma forma nutrindo ou compondo e vai ser um peso a mais. Pode servir de um gatilho para processos depressivos que às vezes nós já estávamos de alguma forma já vivenciando, né? Ou às vezes pode agravar, né, outras situações. Então, né, só complica. Então, o que é a primeira coisa que a gente teria que de imediato, né, e principalmente com quem, né, está vivenciando isso agora, nesse momento, né? Então, assim, se não souber o que melhor falar, talvez o melhor seja não diga nada, permita o tempo, o tempo, né? Algumas coisas são o tempo que vão fazer por nós, não são as ações, né? Não são necessariamente as posturas, né? Então permita o outro sentir, permita-se sentir, né?
A tristeza, ela tem a sua função, né? Mas ela também passa, ela também é cíclica, tudo é cíclico no mundo. Então a gente precisa permita que o outro chore, permita que o outro grite, né? Se assim ele quiser, permita que saia de qualquer maneira, mas que saia. Permita que, se a pessoa queira ficar sozinha, que deixe ela sozinha. Permita que ela quer, se ela quer ficar calada, que fique calada, que apenas sinta, né? A palavra central nesse momento é o que? Confortar, conforto para o que está sentindo. Então, conforto é um abraço, conforto é só estar ali, conforto é respeitar, olha, eu sei que você está aí, saiba que eu estou aqui também e qualquer momento é só me acionar, mas eu vou te deixar também como você quiser. Isso conforta, isso traz aí para quem vivencia, né, nesse primeiro momento a dor, né, dessa perda, né, da complexidade da morte. A primeira coisa que a gente precisa é isso, conforto, mais nada. Não é hora de sermão, não é hora de falar de teorias, não é hora de filosofar, não é hora de nada disso. É confortar o que pode ser confortado. Ponto. Só. E deixar o tempo passar. É interessante que existem até médias de estatísticas, né, que são muito interessantes, que diz que, em média, o luto, né, dura, inclusive, em torno de 6 meses. Olha para vocês verem. Alguns podem variar mais, alguns podem variar menos. Isso não é nada fixo, mas a gente está trazendo isso aqui mais como uma ilustração, como que um período precisa de tempo, né? Uma dor precisa de tempo, uma emoção para ser elaborada precisa de tempo, a mente precisa de tempo para se adaptar, né? Porque como a gente não lida com a morte de forma muito racional também, né? Fica difícil, demora a ficha cair. A gente fica com uma sensação, inclusive, de que aquilo nem está acontecendo, que a gente está sonhando, né? Que de fato, de alguma forma, em algum momento, a pessoa vai entrar pela porta, ela vai chegar e a gente vai acordar e vai achar que nada disso faz sentido, né? Mas isso também tem sua explicação, tem sua razão de ser, porque a gente não programa a nossa mente para a falta, né? Então, independente de fé, então, independente de noção de espiritualidade, independente de qualquer coisa, o momento é para ser sentido, não é para ser interpretado, racionalizado, sentido e pronto. Né? Essa já é, se é difícil saber o que dizer, não diga nada. Não é o momento para se preocupar em dizer. Dê um abraço, né? Esteja próximo, né? Conforte. É isso que é possível nesse instante, ok? Então, nos próximos vídeos a gente então vai depois entrar em mais questões, aí nós até chegar na questão filosófica em si, né, da própria morte em si, da perda, mas numa primeira situação imediata vamos parar um pouco de rotular como devemos reagir ou como devemos dizer, né, ou vivenciar isso. Não tem regra, cada um sente a sua maneira, vai ter um impacto à sua maneira, de acordo com o seu contexto, né? E não dá para comparar. Não compare ninguém com ninguém, não queira que ninguém haja como ninguém, não julgue a reação de ninguém, não queira que alguém esteja desmoronado, né? Não queira que alguém esteja super bem. Simplesmente respeite, né? Se não dá para contribuir de alguma forma, respeite e conforte. É isso.